Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos 14 e 16. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Meus amados, o tema da nossa reflexão é a grandeza de Davi em Joabe. Tenho profunda admiração pelos comandantes do exército de Israel. Tanto Abner como Joabe são pessoas que me fascinam muito pela coragem, valentia e determinação de fazer e cumprir ordens. Isto para mim me impressiona bastante. Se fala muito das conquistas de Davi, da expressão do reino, não é? Na sua expansão, sob a liderança dele, mas na verdade deve-se muito a este homem chamado Joabe. E hoje eu diria, é um resgate aquilo que representou Joabe no reino de Davi. Joabe era filho da irmã de Davi, chamada Zeruia, cujos filhos estavam entre os valentes de Davi. Joabe era sobrinho de Davi, mas a posição foi conquistada não por causa de nepotismo, mas porque ele era hábil guerreiro, valente guerreiro. Quando ele conquistou Jerusalém, ele conquistou a posição de comandante do exército de Davi. Agora, o papel de Joabe é desempenhado nos textos bíblicos com muita modéstia, não é? Quase como que nos bastidores, no anonimato, mesmo que o seu nome seja citado, porque na verdade o alto relevo está no nome de Davi. Mas quando nós olhamos e examinamos o texto mais aproximadamente, nós vamos perceber que é ele que arregimenta o exército, é ele que, com a sua habilidade e influência, mobiliza para a guerra os soldados, e Joabe é aquele tremendo líder de conquistas. E eu quero que você reflita comigo sobre Joabe e aquilo que nós podemos apreender dele. Joabe, meus amados, era um vencedor. E essa é uma nota digna de referência, porque Joabe nunca sofreu uma só derrota pelos inimigos de Israel. Uma só derrota. Por todo o tempo que foi comandante do exército, ele combateu os sírios, ele combateu os amonitas, os edomitas, mas nunca foi derrotado. Tremendo. Em segundo lugar, Joabe é um homem generoso em honra. Só isso aqui já era uma reflexão poderosa, porque nós vemos Joabe lá no segundo livro dos Reis, capítulo 12, e diz assim um texto: enquanto isso Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Então mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me de seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Ele já tinha feito o trabalho maior, a parte maior, mas ele queria dar honra a Davi. Ele era generoso em honra. Faz o resto que tem que ser feito para que a honra seja tua e não minha. Que grandeza é essa de Joabe, tremendo isso aí. Joabe, meus amados, era um homem fiel e leal a Davi. Isso me impressiona, porque Joabe nunca quis ser além daquilo que ele já era. Ele nunca quis usurpar a posição de rei, mas ele estava feliz em ser leal e fiel a Davi na posição que era o seu chamado. Isso é impressionante. Até no pecado de Davi ele foi leal, quando Davi mandou que ele retirasse as tropas e deixasse Urias morrer no meio da batalha. Em terceiro lugar, Joabe é um homem que não vacila em decisões. Isso aqui, meus amados, é base da nossa reflexão. Ele não vacila em decisão.
Nós estamos diante de uma situação em que Absalão provoca uma rebelião contra o reino do seu pai, e causa um problema seríssimo, porque Davi quer tratar o problema de forma emocional, sentimental, mas não tem jeito, tem que ser tratado do ponto de vista militar, bélico. E é nessa hora que Joabe, ele não pensa duas vezes. O inimigo é inimigo, não interessa de onde venha, pode ser da própria família do rei. E ele diz: não vou perder tempo com você, falando com o soldado, o soldado amigo, e ele correu para onde estava Absalão e desfechou 3 dardos no peito de Absalão, trazendo a morte. É impressionante, ele não vacila, é decidido. Joabe, meus amados, é corajoso para falar direto aos olhos do rei Davi, o que ele precisava ouvir no retorno, não é, das tropas conquistando de volta o reino para Davi, na morte de Absalão. Joabe entra no palácio e fala com o rei: hoje você humilhou todos os soldados, os quais salvaram a sua vida, bem como de teus filhos e filhas, tuas mulheres e concubinas. Você, Davi, ama os que odeiam a você e odeia aqueles que te amam. Hoje deixaste claro que os teus comandantes e soldados não significam nada. Aí ele diz assim: agora vai e encoraja teus soldados, juro pelo Senhor, que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. E o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. É Joabe falando, exortando Davi face a face. Agora, como é que nós aplicamos esta palavra? Meus amados, é justamente aqui que Joabe nos ensina a coragem de matar aquilo que quer nos matar. É Joabe que tem coragem. E nós temos que ter a coragem de matar o pecado, de matar relacionamentos, de matar aquilo que, sabe, impede que sejamos aquilo que Deus quer que sejamos. Coragem! Ele era, meus amados, um exemplo de homem que fazia aquilo que tinha que ser feito. E eu creio que muitos de nós, crentes, precisamos de aprender com Joabe, exterminar aquilo que nos traz morte e pecado. Hoje a nossa palavra é a grandeza de Davi em Joabe. Que Deus, pois, nos abençoe. Aqui quem fala, meus amados, é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão Palavra de Vida. Que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus.